Os gritos começaram no meio da noite. Uma garotinha saiu de um trailer no sul da Flórida e de repente viu alguma coisa. Algo anormal. Ela chamou o irmão mais velho, que correu esperando ver um invasor. Mas não foi isso que ele encontrou. O que ele viu o assustou mais do que qualquer intruso humano poderia. Ele estava cara a cara com duas criaturas enormes, parecidas com macacos. Uma delas era tão grande que ele depois disse ser, abre aspas, maior que o papai. Uma pulou para a vegetação próxima e a outra fugiu para um laranjal ali perto. Em poucos minutos, moradores apavorados se armaram com espingardas e formaram um grupo de civis armados para caçar seja lá o que estivesse se movendo pelos Everglades, logo além de suas casas. Mas a parte mais assustadora, esse não foi um caso isolado. Nem de perto. Nos anos seguintes, algo aterrorizante aconteceu por todo o Everglades da Flórida. Algo que levou a dezenas de relatos oficiais. Relatos de seres que a maioria das pessoas ainda diz que não existem. Mas você não vai dizer isso depois de ver o que eles viram. Policiais seguiram pegadas enormes com marcas de nós dos dedos entre elas. Fazendeiros encontraram animais de criação mutilados. Motoristas colidiram com figuras gigantes, cobertas de pelos atravessando rodovias no meio da noite. E eles não eram ursos. Uma viatura do xerife foi supostamente levantada do asfalto por uma criatura bípede que rugia depois que o policial a atingiu de frente. Famílias apavoradas abandonaram suas casas. Helicópteros vasculharam os pântanos com holofotes, enquanto agentes do xerife armados procuravam nas margens dos canais e nos brejos alagados por algo que não conseguiam explicar e não queriam acreditar. Mas então veio a parte da qual quase ninguém fala. Quando os pesquisadores mapearam esses avistamentos cronologicamente, surgiu um padrão assustador. As ondas de encontros não eram aleatórias. Algo parecia estar forçando essas criaturas a sair do pântano profundo onde viviam e ir diretamente para o território humano. Mas a história ficou ainda mais estranha a partir daí. Quanto mais eu investigava os registros históricos, mais ficava claro que isso não era apenas folclore local sussurrado ao redor de fogueiras. Esses incidentes geraram boletins policiais, pânico em todo o estado, operações de busca armadas e, por fim, algo mais. Algo que eu, pessoalmente, achei quase inacreditável, mas é verdade. Tentativas reais de legisladores da Flórida de proteger legalmente o skunk APE. Esta é a história dos anos aterrorizantes em que os pântanos da Flórida pareciam fervilhar de avistamentos de algo enorme, de cheiro horrível, inteligente e evasivo. Mas mais importante ainda, vamos explorar por que isso aconteceu. Para entender isso, precisamos voltar ao início dos anos 1970, quando os Everglades começaram a morrer. Agora, vamos voltar aos skunk apes. Seção 1. O pântano estava morrendo. No início dos anos 1970, algo estava muito errado nos Everglades da Flórida. Hoje, a maioria das pessoas imagina os Everglades como uma imensidão selvagem, sem fim e exuberante. Vastos rios de capim-serra, densos pântanos de ciprestes, ilhas de mata escuras e alagadas se estendendo por quilômetros sob o calor subtropical. Mas durante os anos que antecederam o pânico do pé grande da Flórida, grande parte dessa natureza selvagem estava sob um estresse ambiental catastrófico. A chuva no sul da Flórida ficou muito abaixo do normal, e em certas regiões quase não choveu na estação seca. Hidrólogos descreveram depois partes da seca como tão severas que poderiam representar um evento que acontece uma vez a cada século, mas isso não foi o pior. Veja, à medida que a água desaparecia, o próprio pântano começou a pegar fogo. O solo dos Everglades é feito basicamente de turfa e lodo orgânico. Normalmente, esse solo permanece saturado sob uma camada rasa de água. Mas quando uma seca prolongada drenou os pântanos, a turfa exposta secou e ficou altamente inflamável. Grandes incêndios subterrâneos no lodo orgânico começaram a se espalhar pelos Everglades, às vezes em combustão lenta, sem serem percebidos por meses sob a superfície.
Faixas inteiras de habitat natural completamente devastadas assim, de uma hora para outra. A densa cobertura de palmeiras anãs simplesmente desapareceu. Áreas alagadas secaram e viraram lama rachada, e por causa disso, as fontes de alimento entraram em colapso e os corredores de vida selvagem foram destruídos. Mas o clima não era o único problema. No exato momento em que esse desastre ecológico estava acontecendo, a civilização humana estava avançando cada vez mais para dentro do pântano, como nunca antes. Veja, a população da Flórida explodia nos anos 70. Milhares de pessoas mudavam-se para lá semanalmente. Parques de trailers, comunidades rurais, novos pomares de laranja e loteamentos suburbanos. Todos estavam avançando para o oeste, diretamente para os Everglades. Lugares como Kings Manor Estates, Sunshine Acres e as áreas de fazendas que estavam sendo desenvolvidas ao redor de Davie e Wellington. Esses não eram assentamentos isolados na natureza. Eles estavam sendo construídos diretamente na fronteira entre a civilização e uma das maiores áreas úmidas de toda a América do Norte. Isso pode parecer progresso, mas de acordo com muitos moradores antigos, na verdade era um grande problema, porque algo grande já vivia lá fora há muito tempo. Ali começaram os avistamentos. Não foram apenas alguns relatos isolados, não. Foram ondas de relatos. Mas o que realmente tornava esses relatos diferentes não era só a quantidade. Eles causavam puro pânico. As pessoas não relatavam apenas vislumbres rápidos na floresta. Elas estavam descrevendo criaturas grandes e de cheiro horrível aparecendo em varandas, rondando propriedades residenciais, atravessando rodovias, matando animais de criação e, em alguns casos, chegando a cerca de 1 metro de testemunhas apavoradas. Seja lá o que as pessoas estavam encontrando naqueles anos, não parecia mais estar confinado ao interior do pântano. Algo parecia estar empurrando isso para fora. Um homem que viveu naquela época lembra o quanto as coisas ficaram tensas. Uma noite eles foram a uma fazenda de cavalos onde os animais estavam totalmente enlouquecidos. Tentavam chutar as laterais das baias, fazendo de tudo para sair. E isso acabou sendo noticiado no jornal. As pessoas estavam comentando sobre isso. Todo mundo estava andando armado, mas era um grande problema. E todo mundo ficava nervoso de sair à noite porque era escuro, não tinha iluminação nas ruas. As ruas eram todas de uma faixa só, era um lugar totalmente diferente. Seção 2. Os incidentes em Kings Manor. A primeira grande onda de avistamentos surgiu na borda leste dos Everglades, perto de Fort Lauderdale, em um parque de trailers chamado Kings Manor Estates. Ao contrário de muitos relatos sobre o Pé Grande, este não envolveu apenas uma testemunha vendo rapidamente algo estranho na floresta, que poderia ser uma árvore ou um urso. Muito rapidamente, várias pessoas começaram a ver coisas e a registrar relatos. As autoridades policiais acabaram se envolvendo, evidências físicas foram descobertas. E em pouco tempo, toda uma comunidade se viu fazendo a mesma pergunta: o que estava se movendo do lado de fora de suas casas? Segundo relatos, tudo começou com a menina que citei antes, que viu 2 criaturas enormes, parecidas com macacos, do lado de fora do trailer da família. A notícia do encontro dela se espalhou por Kings Manor quase imediatamente, e a reação foi extraordinária. Em pouco tempo, cerca de 15 homens locais se armaram com espingardas e organizaram um grupo de busca de civis. Agora, pense nisso por um momento. 15 moradores armados vasculhando o perímetro de um parque de trailers no meio da noite. Esse não é o tipo de reação que as pessoas têm quando um guaxinim derruba latas de lixo. Algo sobre o medo das crianças e talvez coisas que os moradores já vinham ouvindo e possivelmente vendo pela comunidade os convenceu de que havia realmente algo incomum e perigoso lá fora. Meu amigo Albert Oswald estava voltando para casa à noite depois de trabalhar no campo e ele tinha uma espingarda calibre 12 com ele. E ele estava um pouco nervoso com isso. Todo o bairro estava nervoso. Ele ouviu algo fazendo escândalo e se debatendo nos arbustos, barulhando ao empurrar a vegetação. Era um matagal denso de azevinho da Flórida. Ele disparou 3 tiros de chumbo grosso lá dentro. Ainda tenho a espingarda.
e ele disparou 3 tiros, de chumbo grosso, e ele ouviu o mato se mexendo e barulhos e correu o resto do caminho até em casa. Ligou pra gente na manhã seguinte. Fomos até lá, armas em punho, e entramos preparados para o que viesse para ver se ele tinha acertado alguma coisa, se tinha sangue, qualquer tipo de rastro. E nada. Não tinha um rastro. Dava para ver que alguma coisa tinha quebrado galhos passando pelo azevinho, arranhado todas as folhas no chão, mas nenhuma pegada clara. Então a polícia rodoviária da Flórida foi acionada. Logo depois, um agente de controle de raiva do condado de Broward, chamado Henry Ring, chegou para investigar. Esse já é um detalhe interessante, se você pensar. Ring claramente não era pesquisador de pé grande. Ele não era criptozoologista, nem buscava evidências de criaturas misteriosas nos Everglades. Na verdade, ele admitiu abertamente que investigar relatos de macacos gigantes não classificados estava completamente fora das suas responsabilidades normais. Surpresa! Surpresa! Né? Mas ele realmente não tinha escolha, porque assim que Ring chegou, encontrou uma comunidade inteira em estado de tensão. O encontro das crianças não era o único assunto. Vários moradores relataram ouvir algo grande se movendo fora de suas casas após o anoitecer. Um vizinho disse ter ouvido uma criatura grande arranhando lá fora, perto do trailer, antes de ela sumir na floresta próxima. Outros relataram ter ouvido movimentos pesados, passos bípedes pelos limites da propriedade durante a noite. Mas um detalhe continuava surgindo repetidas vezes: os cachorros. Os moradores afirmaram que os cachorros de todo o parque de trailers estavam latindo freneticamente por várias noites consecutivas. Não era só um cachorro nem só um quintal. Vários cachorros por todo o condomínio. Ring comentou depois que Kings Manor cobria uma área grande demais para que um único invasor ou uma perturbação comum explicasse uma reação tão generalizada. Algo parecia estar perturbando os animais de estimação. E se você já passou um tempo analisando esses relatos, vai perceber um padrão que se repete várias vezes. Muito antes das testemunhas relatarem ver essas criaturas, os cães parecem saber que elas estão lá. Dito isso, até esse momento, claro, tudo o que as pessoas tinham eram histórias, na verdade. Mas isso mudou quando os investigadores entraram no Laranjal. Seguindo a rota supostamente percorrida pela criatura, Ring e membros do grupo de busca de civis começaram a examinar a área em busca de evidências físicas. Segundo relatos, eles encontraram algumas. Ring documentou uma série de pegadas incomuns medindo entre 30 e 35 centímetros de comprimento. Ainda mais intrigante eram os comprimentos dos passos que as separavam, aproximadamente entre 1,20 m e 1,50 m de distância. Mas havia outro detalhe que chamou a atenção de Ring. Entre algumas das pegadas, havia marcas que pareciam impressões de nós dos dedos. Se isso for preciso, o padrão sugeria que algo se movia ocasionalmente de uma forma semelhante aos grandes símios conhecidos, algo confortável tanto em 2 quanto em 4 patas. Mas ainda mais estranho, os rastros supostamente voltavam pelo mesmo caminho antes de eventualmente desaparecerem no pântano além do Laranjal. Em vez de seguir em linha reta para longe do parque de trailers, seja lá o que fez essas pegadas, parece ter mudado de direção pelo menos uma vez antes de desaparecer nos Everglades. Agora, por si só, pegadas incomuns não provam a existência de uma espécie desconhecida, é claro. Mas o que torna Kings Manor tão fascinante é que a história não terminou ali. Na verdade, ela só estava começando. Nos dias seguintes, outras testemunhas se apresentaram. Uma delas se tornaria responsável por um dos relatos mais estranhos de toda a história do fenômeno do skunk ape da Flórida. Uma mulher chamada Senhora King. Seção 3. A mulher que alimentou um. Entre todos os relatos que surgiram das propriedades de Kings Manor, um se destaca. Não porque seja o mais assustador ou o mais dramático, mas porque, se for verdade, oferece uma visão incrivelmente rara e estranha de como esses seres realmente se comportam e como interagem com os humanos. A testemunha era uma mulher chamada Senhora Robert King. De acordo com seu relato, ela estava dentro de seu trailer em uma noite, quando por acaso olhou para fora e percebeu algo parado no pátio.
Ela inicialmente não acreditou no que via. A figura estava a apenas cerca de 2 metros, segundo ela. Ao contrário das crianças que tinham apenas vislumbres rápidos das criaturas na escuridão, Dona King afirmou que conseguiu observar essa claramente sob a luz que saía da janela do seu trailer. Ela mais tarde descreveu como sendo de cor acinzentada, com braços incomumente longos, dedos alongados e pés excepcionalmente grandes. Seus dentes, disse ela, lembravam os de um cachorro. Mais estranho ainda, ela afirmou que feridas pareciam cobrir partes do rosto e do corpo da criatura. Apavorada, ela recuou para dentro do trailer e observou por trás do vidro. Por fim, a criatura desapareceu na escuridão. Agora, a maioria das pessoas teria considerado o encontro encerrado nesse ponto, mas, de acordo com Dona King, a parte realmente estranha aconteceu na manhã seguinte. Seus 2 poodles, de repente, começaram a latir freneticamente. Quando ela olhou para fora, viu mais uma vez uma daquelas criaturas em seu pátio. Mas esse era dramaticamente menor, tinha apenas cerca de 60 centímetros de altura, ela estimou. Agora pare e pense nas implicações disso por um momento. Se o relato da Sra. King for preciso, ela não estava olhando para um animal solitário vagando. Ela estava olhando para um grupo familiar. Um adulto na noite anterior e depois um filhote. A pequena criatura, segundo relatos, tinha pelos castanho-avermelhados e era bem menos intimidadora que a figura maior da noite anterior. Curiosa, Dona King fez algo que quase ninguém pensaria em fazer. Ela entrou em casa e pegou uma enciclopédia. Folheando fotografias de primatas conhecidos, ela começou a comparar o que tinha visto com as imagens do livro. Depois de estudá-los, ela concluiu que as 2 criaturas se pareciam mais com orangotangos. Então, ela tomou uma decisão que parece quase inacreditável. Ela decidiu alimentar a criatura. De acordo com seu relato, ela preparou um prato com alface, tomates, pêssegos e outros vegetais e até carne moída crua antes de levar para fora. A pequena criatura supostamente aceitou a oferta. Ela não fugiu nem ficou agressiva. Na verdade, parecia incrivelmente calma, segundo ela, mas não acabou por aí. O que aconteceu em seguida é um dos detalhes mais fascinantes de todo o caso. Dona King afirmou mais tarde que chegou perto o suficiente para tocá-la. Da primeira vez, nada aconteceu. Então ela tocou de novo. Ainda nada. Ela disse que a criatura continuou calma. Mas quando ela estendeu a mão pela terceira vez, tudo mudou. De algum lugar próximo nos arbustos, veio um grunhido agudo e agressivo. Não do filhote, mas de algo maior. Algo escondido. Um aviso. A Sra. King imediatamente ficou convencida de que a criatura adulta estava escondida por perto e havia assistido a toda a interação. A reação foi instantânea. O filhote de repente arranhou o tornozelo dela e disparou para a moita. O encontro terminou tão repentinamente quanto começou. Segundo relatos, o ferimento no tornozelo foi tão grave que a Sra. King precisou de atendimento médico e tomou vacina antitetânica. Agora, independentemente de se aceitar ou não todos os detalhes dessa história, é difícil ignorar o quão incomum ela é, especialmente os detalhes. As feridas, a vacina antitetânica, a mistura exata de comida no prato. O relato não descreve um monstro saindo correndo da floresta ou um animal atacando o gado. Não dessa vez. Para mim, isso parece mais com uma unidade familiar primitiva. Um filhote aceitando comida. Um adulto sem ser visto, de guarda por perto, um aviso protetor. E uma retirada imediata assim que o aviso foi dado. Para mim, esse é um dos detalhes mais interessantes de toda essa saga de King's Manor, porque isso não faz essas criaturas parecerem menos inteligentes. Isso faz com que elas pareçam mais inteligentes, de certa forma, mais humanas. Mas talvez ainda mais intrigante do que o próprio encontro seja o que ele provocou. Veja, o relato da Sra. King fez com que Henry Ring retornasse mais uma vez. E quando ele voltou, encontrou mais evidências. Desta vez, não apenas pegadas grandes, mas também pegadas pequenas. Pegadas adicionais, mais marcas de nós dos dedos, evidências que sugerem fortemente que o que estava se movendo pelo King's Manor não era uma criatura isolada.
Agora, compreensivelmente, neste ponto, a preocupação pública começou a se espalhar muito além do parque de trailers. Em um dos detalhes mais fascinantes do caso, um cidadão assustado teria ligado para a patrulha rodoviária da Flórida com uma pergunta simples. Algum zoológico no sul da Flórida havia relatado recentemente o desaparecimento de orangotangos? Não haviam, aliás. Curiosamente, quem ligou não conhecia as histórias sobre o Skunk Ape, que estavam ganhando manchetes na época. Ele não estava ligando por causa do pé grande, nem de qualquer outra lenda local. Ele realmente achava que o zoológico devia estar com alguns macacos desaparecidos, baseado no que tinha visto, e ele só queria uma explicação que fizesse sentido. Infelizmente, ninguém parecia capaz de fornecer uma. Mas o mistério não estava mais restrito apenas a Kings Manor. Estava se espalhando, e alguns dos encontros mais dramáticos ainda estavam por vir. Seção 4. O verão do terror começa. E a primeira vez que vi essa criatura foi a oeste daqui. Foi no lado sul do canal de Hillsborough. E estávamos sentados na casa de um amigo meu, prestes a jantar em volta da grande mesa redonda. Éramos 8 pessoas. Sentados, aguardávamos os pratos enquanto o jantar era servido à mesa. E de repente essa criatura, foi a primeira vez que eu a vi, atravessou o quintal. Tinha um andar firme, não estava com pressa. E estava do outro lado do varal, e sua cabeça e os ombros ficavam acima do varal. Atravessou o quintal, tinha um passo firme. Parecia um animal grande e poderoso, parecia meio prateado à luz do luar. Virou à esquerda, atravessou aquela vala de drenagem e entrou no meio das árvores. Todos nós ouvimos o barulho de água espirrando. Todos nós ficamos sentados e nos olhamos por um momento. Se os incidentes do Kings Manor tivessem ficado restritos a um parque de trailers, a história poderia ter acabado ali. Em vez disso, algo estranho começou a acontecer em todo o sul da Flórida. Relatos começaram a aparecer de comunidades completamente diferentes. Testemunhas e condados distintos, circunstâncias totalmente diferentes, mas muitas descrições eram surpreendentemente semelhantes. Figuras grandes, parecidas com macacos, poderosas, odores fortes e desagradáveis, pegadas enormes, criaturas aparecendo bem na beira dos Everglades, onde a natureza selvagem e a civilização se encontravam. No início de 1974, o que começou como um mistério local estava começando a parecer mais uma verdadeira onda de encontros. E quanto mais testemunhas independentes apareciam, mais difícil ficava negar. Um dos incidentes mais amplamente relatados ocorreu pouco depois da meia-noite, em 9 de janeiro de 1974. Um homem chamado Richard Lee Smith estava dirigindo na beira dos Everglades, perto do cruzamento da rodovia US 27 com a Hollywood Boulevard, quando seu veículo, de repente, atingiu algo que atravessava a estrada. O impacto foi forte. Smith ficou tão abalado que depois ligou para a patrulha rodoviária da Flórida para registrar um boletim, achando que havia atropelado um pedestre alto de roupas escuras. Mas, de acordo com seu relato, a figura que se levantou do asfalto não parecia totalmente humana. Ele não sabia o que pensar. Segundo ele, era coberta de pelos e tinha entre 2 e 2,40 metros de altura. Smith acabara de atropelar aquilo com seu veículo. Mas em vez de fugir, ela avançou. Smith afirmou depois que a criatura soltou um rugido ensurdecedor e correu diretamente em direção ao seu veículo. Em pânico, ele acelerou e fugiu do local, desaparecendo na escuridão. Agora, se essa tivesse sido o fim da história, a maioria das pessoas provavelmente descartaria isso como um engano ou uma mentira descarada. Motorista assustado, pouca luz, um animal grande, talvez um urso. Caso encerrado, certo? Só que os relatos não pararam. Eles se multiplicaram. Em poucas horas, outros motoristas que viajavam pelo mesmo trecho da Rota 27 começaram a contatar as autoridades. Muitos deles relataram o que descreveram como, entre aspas, um gigante mancando andando pelo acostamento da estrada. Agora pense nisso. Se a história de Smith fosse pura imaginação ou exagero, por que outras pessoas começaram de repente a contatar a patrulha rodoviária e fazer relatos verificados exatamente do que você esperaria ver se o relato dele fosse verdadeiro? Uma criatura enorme e ferida, bípede, mancando, tentando se afastar do local da colisão.
As ligações ficaram sérias o suficiente para que as autoridades fossem enviadas para investigar. De acordo com os relatos, um policial realmente encontrou o que estava procurando. Um policial de patrulha do Departamento de Polícia de Hialeah Gardens teria observado uma criatura grande e peluda mancando ao longo da estrada, a vários quilômetros do local original da colisão, antes de ela desaparecer novamente nos Everglades. Mas então as coisas ficaram ainda mais sérias. Na manhã seguinte, as autoridades iniciaram uma busca aérea. Helicópteros sobrevoaram os pântanos procurando por evidências de um animal ferido. Nada foi encontrado. Sem corpo, sem rastro de sangue, sem explicação oficial. Pelo menos, não uma que os civis pudessem ver. Apenas mais um relato bizarro adicionado a uma pilha crescente de relatos estranhos. E essa pilha estava aumentando a cada mês. Com a chegada do verão, os avistamentos se espalhavam ao norte, alcançando fazendas e comunidades agrícolas na fronteira dos Everglades. Os fazendeiros começaram a relatar encontros. Os criadores de gado começaram a ver esses mesmos seres grandes e peludos. Todos se conheciam e comentavam sobre isso. E não foi só uma vez. Aconteceu em 2 ranchos de gado e em um de cavalos. Aconteceu lá no nosso bairro e todo mundo costumava se reunir para jantar. Todos se juntavam em grupos. Não era como é agora. Eram pessoas de fora, do interior. Todos começaram a falar sobre isso. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de Kings Manor começaram a relatar detalhes semelhantes. Aquele cheiro, o tamanho, as pegadas, a sensação de que algo estava se movendo pela paisagem, logo além do alcance da civilização. Mas não parou por aí, nem diminuiu, porque então veio um dos encontros mais intrigantes das autoridades policiais de toda essa história. Os policiais do escritório do xerife do condado de Palm Beach, Marvin Lewis e Ernie Milner, foram enviados depois que um fazendeiro ligou para relatar que uma criatura grande e não identificada havia atacado um de seus cavalos. Esperando encontrar talvez um urso ou algum outro animal perigoso, mas conhecido, os policiais entraram em uma área arborizada para investigar. O que aconteceu em seguida ficaria com eles por anos. De acordo com relatos posteriores, quanto mais eles avançavam na mata, mais desconfortáveis ficavam. Não porque conseguiam ver alguma coisa, mas porque ambos disseram que sentiam que estavam sendo observados. A sensação ficava cada vez mais forte. Algo parecia estar se movendo ao redor deles, acompanhando o ritmo deles, seguindo-os pela mata, quase como se os caçadores tivessem se tornado a caça. Então, o policial Milner viu alguma coisa, algo que definitivamente não era um urso. Um par de olhos grandes e brilhantes refletindo de volta para ele através da escuridão. Ele levantou sua arma e atirou. Quase imediatamente, algo atravessou violentamente a vegetação. Galhos se partiram, a vegetação se abriu violentamente e seja lá o que estivesse observando-os, fugiu mais fundo na floresta em 2 pernas. Quando os investigadores examinaram mais tarde a rota de fuga, eles descobriram algo notável: pelos e pele. Foi achado preso em uma cerca de arame farpado que a criatura parece ter atravessado ao fugir. Agora, é aqui que a história toma um rumo inesperado. De acordo com o policial Lewis, o material não foi descartado nem ignorado. Ele foi coletado cuidadosamente e encaminhado ao escritório do FBI em Miami para análise. Pense nisso. Evidências físicas de um possível pé grande da Flórida sendo enviadas ao FBI. Então, o que aconteceu com isso? Por que ninguém mais ouviu falar disso? Bem, infelizmente a história toma um rumo frustrante neste ponto. Nenhum relatório público sobre esse incidente jamais veio à tona, nenhuma explicação definitiva. Nenhuma identificação conclusiva do tecido. Basicamente, só silêncio. Se você já viu bastante do meu conteúdo antes, provavelmente sabe que eu, pessoalmente, não acho isso surpreendente. A velha ideia de que as autoridades serão perfeitamente transparentes ao revelar esse tipo de coisa ao público é, na minha opinião, incrivelmente ingênua, com base no próprio histórico delas. Então, se essas amostras de tecido e cabelo se mostraram comuns, incomuns ou completamente inconclusivas, continua sendo um mistério. Mas me parece que o fato de ninguém nunca mais ter ouvido falar sobre elas diz muito.
esse é um dos temas recorrentes que você vai ver ao longo de toda essa história. Evidências aparecem e depois desaparecem repetidamente. Agora, antes de continuarmos, quero dar crédito a quem merece. Uma grande parte da pesquisa por trás desta série sobre o pé grande da Flórida veio do meu amigo Stacy Brown Jr. e dos anos de trabalho que ele dedicou a documentar esses casos. Muitas das testemunhas, relatos, entrevistas e detalhes históricos que discuti ao longo deste episódio foram preservados, investigados ou trazidos à tona graças aos esforços do Stacy. Ele passou anos localizando testemunhas, coletando depoimentos e investigando os encontros mais estranhos da Flórida. Então, se você se interessa por esse assunto, eu recomendo muito o canal dele, Bigfoot Stacy, e o programa dele nesse canal, The Bigfoot Underground. Ele é uma das pessoas mais experientes que conheço sobre relatos do pé grande da Flórida e o fenômeno do pé grande em geral. Muitas histórias de hoje poderiam ter se perdido se pessoas como Stacy não as tivessem documentado. Vou deixar o link do canal do Stacy na descrição. Se você gosta do meu conteúdo, vai gostar do dele. Confira, certo? Então, enquanto os investigadores buscavam respostas, o sul da Flórida estava ficando cada vez mais inquieto porque os encontros não estavam parando. Eles estavam se tornando ainda mais agressivos. Seção 5. Algo estava se movendo pelo sul da Flórida. Em meados de 1974, os relatos já não estavam mais restritos a rodovias e comunidades isoladas. Algo parecia estar se movendo pela própria região sul da Flórida. Não se escondendo mais nas profundezas dos Everglades ou permanecendo em áreas selvagens remotas, mas se movendo por fazendas, sítios, plantações de laranja e comunidades em expansão ao longo da borda do pântano. Eu ia acampar com uma garota que eu conhecia do colégio. O nome dela era Faye. Eu tinha uma velha Honda Trail 90, uma moto amarela antiga com um bagageiro atrás. Ela estava sentada no bagageiro. Nós tínhamos um cobertor. E onde a 8ª Sudoeste, 18ª Street, costumava terminar ali, perto da 441, era tudo areia bem fina. À direita, o canal estava a cerca de 400 metros. Azevinho da Flórida e grama, e era uma grama macia, e tinha coelhos, cervos e todo tipo de vida selvagem. Era por volta das 9 horas da noite. A gente ia até lá, estendia o cobertor e se divertia. Estava quase na metade do caminho para o canal quando, no farol da motocicleta, aquilo cruzou nossa frente de novo. E a garota na garupa ficou apavorada. Onde quer que ela aparecesse, as pessoas relatavam o mesmo. O cheiro. As testemunhas relataram um odor forte e insuportável acompanhando esses encontros. Não era apenas o cheiro de um gambá, mas algo muito mais forte, almiscarado, podre. As pessoas descreviam como sendo quase sulfuroso. Frequentemente, as pessoas sentiam o cheiro da criatura antes de vê-la. Outras vezes, elas nunca viam nada, só havia esse fedor. Uma noite, voltei lá fora pela primeira vez desde que o problema começou. A cidade já estava mais calma e isso acontecia nos pântanos. E eu entrei na minha pequena área de árvores e senti uma sensação estranha, e foi a primeira vez que senti algum cheiro. Algo cheirava um pouco a gambá, mas não muito forte. Senti uma sensação horrível de estar sendo observado. Só tinha comigo minha espingarda Pump. E eu estava sentado lá e fiquei tão nervoso que não conseguia aguentar. E sabe, eu podia sentir que algo estava me observando. Eu não vi, mas desci de volta pela pista de pouso, entrei no meu carro e fui para casa. Na noite seguinte, fui até lá armado até os dentes. E acredite, quando cheguei na minha árvore, eu sabia que aquilo tinha estado lá. Eu podia sentir o cheiro. Tinha urinado por todo o lugar. Tinha destruído minhas árvores. Havia uma pedra grande, provavelmente desse tamanho e dessa altura, que foi levantada e colocada bem no meio das minhas árvores. E quem quer que tenha feito isso, pegou outra pedra e simplesmente quebrou aquela pedra em pedaços. Parecia que estava com raiva, furioso, fazendo uma bagunça. E quando eu te digo, um arrepio desceu pela minha espinha. Assustou mesmo, e eu não sou um cara que se assusta facilmente. E cada vez mais, os animais de criação pareciam estar envolvidos. Um dos relatos mais dramáticos veio de um fazendeiro perto do Lake Worth. E, de acordo com seu relato, ele testemunhou uma grande criatura bípede levantando um porco adulto do chão.
Não era um leitão, nem uma cabra miniatura, nem um pato ou algo assim, era um porco em peso de abate, pesando bem mais de 50 quilos. O fazendeiro afirmou que a criatura lidou com o porco com uma facilidade impressionante antes de recuar em direção à mata, carregando-o. Quer você acredite totalmente nessa história ou não, relatos verificados envolvendo animais de criação estavam se tornando cada vez mais comuns nesse período, e não menos dramáticos. Eles estavam ficando muito mais malucos. Vários meses após o incidente do roubo do porco, a atenção se voltou para a comunidade em desenvolvimento de Wellington. Foi lá que um segurança chamado Cary Cantor encontrou uma grande figura coberta de pelos saindo da escuridão perto do limite da mata. A princípio, ele teria tratado a figura como um invasor comum. Ele gritou avisos, ordens, instruções para parar, mas a figura o ignorou e continuou avançando. À medida que a distância entre eles diminuía, Cantor tomou uma decisão sobre a qual falaria durante anos. Ele abriu fogo. Segundo seu relato, os disparos atingiram a criatura. Ele ouviu as balas atingindo carne, mas em vez de cair, ela se virou e desapareceu de volta na vegetação. Buscas na área, segundo relatos, não localizaram nenhum corpo. Mais uma vez, as evidências pareciam evaporar. E mais uma vez, a história entrou para a crescente coleção de encontros que as autoridades não conseguiam nem confirmar totalmente, nem explicar de forma satisfatória. A essa altura, o padrão estava ficando extremamente difícil de ignorar. Motoristas, fazendeiros, seguranças, policiais do xerife, famílias, pessoas de origens completamente diferentes, todos relatando experiências surpreendentemente semelhantes. Figuras grandes, odores fortes, rastros incomuns, encontros breves seguidos de desaparecimentos repentinos. Mas talvez o mais importante seja que os relatos continuaram se concentrando exatamente nas áreas onde a seca, a destruição do habitat e a expansão humana estavam colidindo com os Everglades. Quanto mais eu investigava a linha do tempo de tudo isso, mais difícil ficava descartar essa conexão como mera coincidência. Seja lá o que as pessoas estavam encontrando por lá, parecia estar aparecendo exatamente onde se esperaria que algo expulso do pântano aparecesse. Mas então, os relatos convergiram para um lugar chamado Sunshine Acres. O que aconteceu lá se tornaria, para ser sincero, o capítulo mais dramático de toda a série de eventos de 1974. Começou de forma bastante semelhante ao que você já ouviu de outros lugares. Testemunhas relataram encontros repetidos ao redor de casas, ataques ao gado, criaturas se movendo por propriedades iluminadas por refletores no meio da noite. Mas, eventualmente, as coisas chegaram ao auge na forma de uma das histórias policiais mais impressionantes da história dos criptídeos na Flórida. De acordo com várias testemunhas, uma viatura do xerife atropelou uma das criaturas de frente. O que aconteceu em seguida desencadearia uma operação de busca em massa envolvendo helicópteros, policiais montados, cães farejadores e oficiais armados vasculhando os Everglades por algo que eles não queriam encontrar. Pessoal, muito obrigado por assistirem até o final do episódio. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, fiquem ligados aqui no canal porque tem muito mais dessa história do que eu contei nesse episódio e eu vou abordar esse material extra em episódios futuros. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com sua família e amigos e inscreva-se no Cabin in the Woods.